tem um compromisso, você chega no horário? Eu dificilmente chego. Pois é, eu chego adiantada. É até paranoica com isso, sabe? Quando tem um compromisso pra nós dois, gente, que terror que é. Porque, por exemplo, o compromisso é pras 3 horas, 2 horas já tá tocando terror em todo mundo em casa. Já tá pronto? Você ainda tá aí trabalhando? Porque eu, pra me arrumar normalmente, assim, se eu já tô de banho tomado, né, eu só coloco a camisa, uma cueca, calça, porque eu fico sem cueca em casa. Coloco calça, a meia, tênis, pronto. Coisa de 2, 3 minutos, eu já tô arrumadinho pra sair. Todo mundo precisa saber que você não usa cueca em casa? Por que não? Isso daí é um estilo de vida. Vocês não têm noção da liberdade que é você não usar cueca. É bom saber. Se eu tivesse bolas, também não usaria. É uma maravilha. A melhor coisa de trabalhar em casa é isso. Não, tem mulher que trabalha em casa que a liberdade dela daí é não usar sutiã. É. Deixa então tudo solto, ao vento, balançando, né? Bem... Não é o meu caso. Mas enfim, voltando, né? Eu costumo tentar chegar em cima da hora. Meus argumentos. Só que às vezes a gente tem algumas variantes, né? Que é, por exemplo, se você vai de Uber, às vezes você chama o Uber tá lá na PQP e demora uns 10 minutos pra chegar. Mais um motivo pra você sair muito cedo de casa. Porque você depende do Uber. Só que daí Ou de ônibus. Você se adianta um pouco pensando aí nesse atraso possível do Uber. Aí o Uber não atrasa, ele chega na hora. O trânsito você tá chega tudo... antes, melhor Aí ainda. você chega antes. Só que esse negócio de pontualidade é bem difícil, porque realmente tem algumas pessoas que são muito pontuais, né? Não no Brasil, né, gente? No Brasil só 10% é pontual. Só que, eu cansei, por exemplo, ter uma consulta no dentista, né? Que marca lá pra 9 horas, a hora que abre o dentista. Você chega lá 9 horas, o médico nem chegou ainda. Mas acontece assim, no Brasil é costume você chegar atrasada. Então o que eles fazem? Eles marcam antes para você chegar no horário que eles querem que você chegue. É igual uma festa, você vai dar festa 8 horas da noite, né? Normal. Aí o que? Você faz a festa, marca a festa para as 8 horas para o pessoal começar a chegar às 10. É assim que funciona aqui. A maior parte das pessoas que eu conheço faz desse jeito. Então, e quem chega no horário daí se ferra. Então, a ideia é não chegar no horário? Mas não deveria, né, gente? Eu acho que as pessoas deviam aprender, assim, né, a chegar no horário. Porque quando a gente sai do Brasil, a gente, por exemplo, morou no Japão. Lá é super pontual, o pessoal marca 7 horas, 7 horas você tem que chegar, você tem que estar lá, no mínimo 10 para 7, né, que eles gostam de adiantado. Ou meu marido, né, e eu, às vezes a gente ia na reunião da escola do nosso filho, só que a gente estava nesse esquema do Brasil, né, de chegar 10 minutinhos depois e tal. Gente, era o maior carão que a gente passava. Às vezes ia só o meu marido e eu ficava morrendo de vergonha, porque ele chegou lá 7:1, 7:2, não é? Verdade. Lá é considerado uma baita falta de respeito você se atrasar para um compromisso. E não é assim que a pessoa lá se perdeu e tal. Eles vão pensar, não, essa pessoa é uma desorganizada, irresponsável, então fica feio pra pessoa que se atrasou. E justamente por isso que a Lu, né, ela tem esse negócio com o horário aí que ela... Mas eu sempre tive, mesmo antes de... que ela teve a criação, né, de família japonesa também, né, meio japonesa. E ela pegou um pouco disso daí desde cedo. Mas o meu avô, ele era baiano, e ele falava assim, missa e maré se espera no pé. Ele falava desse jeito, não sei direito o que significa, mas... Aliás, quem conhece o ditado aí eu fala. sei, né? Que é que você tem que estar sempre antes em algum lugar. Mas eu não entendo o que é que missa e maré... Tem a ver com a coisa. E assim, eu aprendi a ser pontual com ele, né? A minha avó, ela não tinha muitos compromissos assim, mas com meu avô, eu sempre ouvi isso dele. E eu acho, gente, é uma virtude. Eu não vejo como defeito. E também não é só no Japão,
né, nos Estados Unidos, eu vejo, assisto vídeo dos Estados Unidos, tem várias pessoas falando, né, que lá também é assim, que o pessoal tem que ser pontual, marcou pro horário, você chega no horário. Na Inglaterra também, a gente fala pontualidade britânica, fala, então na Inglaterra também deve ser assim. Eu imagino que o país que tá mais, tem um horário assim mais flexível é o Brasil. Mas por que será que a nossa cultura é assim, tão tolerante com o atraso? Será que tem a ver com a cultura ou alguma coisa aqui do país? Que, por exemplo, muita gente que se atrasa por causa do trânsito. Que a gente sabe que tem muitas cidades, né? Aqui em Curitiba, o trânsito, quando congestiona, é um caos. Sei que em São Paulo também. Mas então é só o pessoal de cidade grande que se atrasa? E teria que saber se as pessoas de cidade pequena aí também têm esse costume. Vocês podem falar aí pra gente. Só que nesses lugares que não toleram tanto o atraso, eles não aceitam desculpas para o atraso. Então, se você chega atrasado e fala, não, porque tava congestionado lá, mas era pra sair um pouquinho mais cedo, né? Que essas coisas acontecem, aí você se previne. É assim, tipo, você chega atrasado no serviço, rapaz, você leva uma bronca do caramba. Exatamente, porque você tem que ter o compromisso, você tem que ter a responsabilidade, né? Mas assim, às vezes a gente, né, dá aquela, assim, o negócio é das 3 horas, aí você pensa, não, eu levo 20 minutos pra chegar lá, então eu posso sair 2h40. Só que daí, que hora que você começa a se arrumar? É 2h30? Eu consigo, né? 10 minutinhos antes eu já consigo ficar arrumado. Tem que se programar, né, gente? Só que às vezes dá aquela distraída, toca o celular lá, né? Você vê numa notificação, daí já emenda lá pra ver alguma coisa que apareceu lá no Twitter, no Instagram, essas coisas. Isso é muito enrolado, nunca vi desse jeito. Aí se distrai todo, e quando vai ver já é 3 horas você tá em casa. Eu acho que tem um lado muito ruim de ser pontual, né? Porque no meu caso, eu procuro ser pontual. Não vou dizer que eu nunca atrasei, porque de vez em quando acontece, né? Principalmente por causa da condução, né? Eu chego no horário, eu espero, né, ser atendida no horário ou que as pessoas estejam lá no horário que a gente combinou. Então eu sofro muito com isso. Né, porque eu chego muito cedo, aí fico lá sentada e morrendo de raiva. Me dá raiva. É pra eu chegar 3 horas e vou ser atendida lá pelas 5, né? Muitas vezes acontece isso. Às vezes atrasa uns 15 minutos, só principalmente em consulta médica, né? Que as consultas médicas aqui são super rápidas, são de 15 minutos. Então tem umas 3, 4 pessoas só atrasadas. Horário atrasado. Então demora cerca de meia hora, 1 hora, né? No máximo. Então a gente sofre. Não, e o pior é quando a gente chega no horário, às vezes até um pouquinho antes, para um compromisso, a outra pessoa se atrasa pra caramba e nem pede desculpa, assim, como se fosse coisa mais normal. É normal chegar atrasado, né? Aqui. E não pensa no tempo da pessoa que ficou esperando. Eu acho que o pior mesmo é isso, né? O tempo da pessoa que ficou esperando lá o atrasador chegar. Então, pra evitar estresse, o que acontece? O brasileiro chega atrasado. Os dois, olha só. Mas então, você já foi em vários compromissos em empresas grandes, tipo a Água de Cheiro. Você foi atendido no horário? Eu cheguei lá uns minutinhos só antes do horário. Antes do horário, gente. Olha só, que bonitinho. Lá em São Paulo, né? Quando eu me organizei direitinho, consegui chegar lá uns minutinhos antes do horário. Já tava todo mundo lá conversando. Já tava nos esquemas. Só que daí chegou a apresentação, tudo mais, tal. O compromisso mesmo, ele demorou, ele não foi no horário que a gente marcou. Só que foi porque, né, o pessoal tava dando uma confraternizada antes. Tava todo mundo lá no horário. Eu acho que a questão do respeito, né, que a gente fala também é isso. Porque o compromisso, né, que eu tive lá na Água de Cheiro, foi um vídeo que eu fiz lá pro canal de games. Era uma coisa que eu considerava importante. Então eu fiquei todo preocupado pra chegar no horário. Se você tem um compromisso e você não chega no horário, a impressão que dá o que é? Você não tem responsabilidade pra mim. E que você não tá considerando aquilo lá tão importante assim. É verdade. Né? Que você não se preocupou com o horário, né? De chegar antes, de se preparar antes. Então você não tem, assim, tanto interesse assim naquele assunto. Eu acho que assim, você marca um compromisso com uma pessoa, né? Vamos supor assim que a gente, né, tá em um lugar diferente, vamos combinar de tomar um cafezinho. Daí, 4 horas, vamos lá no cafezinho tomar um cafezinho. Beleza.
Você chega 4 horas e eu chego 4h30. O que você vai ficar pensando? Que eu não ligo pra você. Exatamente, vou ficar morrendo de raiva, gente. Exatamente. Mas e aí, se você se adianta, você se prepara, né, pra chegar no horário, vai ver o tempo que vai levar pra chegar lá e pra chegar um pouco mais cedo, você se prepara tudinho e mesmo assim acontece algum imprevisto dos imprevistos. Por exemplo, o pneu do carro fura, dá um acidente na estrada e para tudo. Como que você resolve, né? Quando você chega lá, como que você resolve? A primeira coisa, eu acho que se você vê que vai dar um atraso nervoso desse, você vai lá e manda mensagem, fala, ó, tá parado, trânsito, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu vou dar uma atrasada. Quando chega, pede desculpa o atraso, não sei o que. E eu acho que o pior mesmo do atraso é quando a pessoa chega atrasada como se nada tivesse acontecido. Né? Então chega e pede desculpa. No mínimo. Eu costumo, né, toda vez que eu sinto que eu tô dentro de um Uber e tô vendo que tá demorando, que vai chegar, e sim, mesmo que seja em cima da hora, né, eu sempre aviso. Né, já aconteceu, não tô falando que eu sempre chego adiantado, mas eu sempre procuro chegar adiantado. Mas já aconteceu de eu pedir o Uber, demorar 10 minutos, o Uber cancelar, né, passar para outro, já aconteceu. Com você também, né? Então, eu sempre procuro avisar, mas não é sempre que dá, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem pra gente como é que vocês lidam com o atraso. Quando atrasam com você ou se você é o atrasadão ou atrasadona. Então vamos logo antes que a gente se atrase, né? Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.